Estamos de volta com o último bloco do Política Cruzada de hoje. A gente está analisando a pesquisa que foi feita, a mais recente pesquisa para a disputa eleitoral presidencial. Na verdade, a gente já praticamente esgotou os temas mais importantes dessa pesquisa. Já falamos da pesquisa não, mas da intenção, né, das pessoas escolherem aí nos próximos meses aquele candidato que vai representá-lo no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados. Mas eu não poderia deixar de aproveitar aqui o Leandro para falar sobre duas questões, Leandro. A sucessão política, né? A sucessão do governo de Minas e também o cenário do Senado, né? Então, está bem definido aí essa questão. Nós vamos ter agora duas cadeiras, né, de senadores na disputa. Uma delas é a do Aécio, que está uma confusão aí. Ele quer disputar a eleição para o Senado, mas pelo andar da carruagem, ele não teria estofo, não teria condições de repetir uma votação que colocasse ele novamente no Senado. E o cenário do Pimentel, que você até citou num bloco anterior aí sobre essa questão, se ele teria condição ou não, no meio da questão da pesquisa por aprovação. O Pimentel que está indo para a reeleição, mas ainda não se sabe contra quem. Como é que fica essa questão? Quem são os nomes que vão disputar, eventuais, lógico, contra Pimentel? E que podem eventualmente ter uma chance de fazer frente a alguém que está sentado na cadeira. Você vê, Henrique, você tocou num ponto interessante, que eu volto no que a gente estava citando a respeito da legislação. Outro dia eu vi um pré-candidato para fazer um pré-lançamento da pré-candidatura. Olha que absurdo, sabe? A pessoa quer ser candidata e não pode nem falar que é candidata. É isso que a legislação eleitoral brasileira hoje proporciona. Mas, se assim, falar é propaganda fora de época, extemporânea, né? Então, são absurdos que não tem porquê. Você imagina, hoje, comerciais de propaganda eleitoral não pode ser utilizado imagens externas. Então, você não pode ir lá no hospital mostrar qual é a condição atual, você não pode mostrar o buraco na rua, seja a condição do hospital boa ou ruim, você não pode mostrar isso num comercial. Qual é a lógica? Se é que tem lógica nisso? Nenhuma. Então, a lei eleitoral é feita no Brasil, infelizmente, por conveniências daquele momento, e isso é absurdo. Em consideração à sua pergunta de cenário estadual, a gente estava falando aqui de um cenário nacional que ainda não se sabe, não se confirma quem são realmente os candidatos, você tem aí talvez 2, 3, 4 colocados, mas ainda assim gerando dúvida. Estadual é ainda pior, né? É quase certeza que o Fernando Pimentel seja realmente candidato à reeleição, apesar do péssima avaliação que o governo dele hoje tem, e isso, na minha concepção, é fatal para ele. Ele só venceria hoje, na minha análise, se fosse com um candidato em piores condições que ele. Aí eu vou colocar em piores condições, não digo de avaliação de mandato, talvez, mas de imagem, tá certo? Você tem colocado aí o Márcio Lacerda, que é o ex-prefeito de Belo Horizonte, que está rodando o Estado, fazendo contatos políticos, mas que saiu mal avaliado da gestão da prefeitura, tanto é que não conseguiu sequer fazer o seu sucessor, não foi nem para o segundo turno. E você tem alguns outros nomes menos conhecidos, tá certo? E que, se não tiver uma estrutura partidária forte, a capilaridade, não vai conseguir, dentro dos 45 dias de uma campanha, se colocar para o eleitor a ponto de ter um grau de conhecimento que possa com que isso se torne voto. Dentro desses nomes hoje desconhecidos, mas que tem a possibilidade de ter capilaridade, de ter apoio, porque ele está construindo isso, e na minha visão hoje quem tem maior potencial de crescimento é o deputado federal Rodrigo Pacheco. Da presidente da comissão CCJ. Da CCJ, lá da Câmara dos Deputados, né? Ele, bem provavelmente, o que se fala é que ele vai sair do PMDB, porque o PMDB quer continuar apoiando o Pimentel, e deverá ir para o Democrata, para o DEM, para lançar a candidatura lá. No cenário do Senado, é ainda pior, porque, apesar de serem duas vagas, você tem os dois que estão saindo hoje, é o Zezé Perrella, que entrou, na verdade, no lugar do Itamar Franco, que se elegeu e faleceu, logo em sequência, depois da eleição, em 2010. Ele ainda está no PDT ou ele já mudou de partido nesse meio? Eu nem me lembro mais do cenário. Nem te falar também, porque ele meio que não aparece. Ele é um senador que não tem nem... Não tem atuação, não tem expressão, né? Não tem... E o que parece é que nem busca ter. A verdade é bem essa. O cargo tem outra importância para ele. Talvez.
E o Aécio, por conta desses escândalos bem recentes que ele vivenciou, é algo que pode limitar e aumentou a rejeição dele muito e pode limitar bastante a candidatura dele numa campanha majoritária. Majoritária no sentido de quem tiver o maior voto ganha. E Senado é majoritário, mesmo sendo 2 vagas. Quem tem a maior quantidade de votos. Mas para uma campanha legislativa proporcional de deputado, ele tem uma base considerável que hoje eu diria que ele estaria eleito, mesmo apesar desses escândalos que ele vivenciou. Voltaria para a Câmara dos Deputados com uma quantidade grande de votos, aí talvez 200, talvez 300 mil votos. Com certeza, e talvez, a depender de quem se torne o presidente, vamos lá, se for alguém do partido dele, um Alckmin, podendo até virar, logo no ano seguinte, presidente da Câmara novamente. Então, é um xadrez que está sendo jogado, mas ainda bastante no bastidor, sem que isso seja exposto para o eleitor, para a população. Bom, o PSDB está caminhando para está seguindo para um caminho praticamente sem volta em Minas, né? A gente ouve falar muito de que o Anastasia seria o nome a fazer frente ao Pimentel hoje, mas o Anastasia não quer de jeito nenhum ser o candidato aqui e haveria até uma expectativa de ele ser um eventual vice do Alckmin se fosse para a disputa nacional, né? Então, ou é a estratégia de resguardá-lo até o último minuto e ele entrar para ser o candidato pelo partido, ou realmente ele não quer. E aí isso teria levado, conforme você já adiantou, o Aécio a fazer uma campanha velada, um trabalho velado aí pelo Rodrigo Pacheco, que hoje é do MDB, né? E até já falaram que o Márcio Lacerda e o Diniz Pinheiro, que são aliados aí do Aécio, já estariam caminhando, seguindo para um outro caminho, os dois estariam aliados aí, lá por julho, mais ou menos, fariam uma pesquisa para saber quem teria melhores condições para disputar o governo e quem teria, e aí o outro ficaria com a disputa para o Senado. Você enxerga isso dessa forma também? Assim, o PSDB hoje em Minas, e olha como o mundo dá voltas, né? Nós estamos falando há 4 anos atrás, ele vinha de 12 anos de governo. O PSDB hoje em Minas está lutando pela sobrevivência. Com essa história toda do maior líder estadual, que era o Aécio, com esse escândalo, da forma como veio à tona. Segundo colocado, uma margem muito pequena para a presidência da República. Quase se tornou presidente. E é justamente por isso que esse escândalo aumentou de proporção, porque o que ele trabalhou, a comunicação dele na campanha de presidente, que era a pessoa mais íntegra e proba possível, e quando vem e que mostra que ele é o mesmo do que ele falava contra, então isso foi péssimo para ele. Agora, com certeza eles estão trabalhando isso internamente no nível de sustentação até mais para os deputados federais, que quem já está lá não quer perder o espaço, né? A ponto de, talvez agora nessa janela que a gente começou a vivenciar nessa última semana que passou, que é de 1 mês que os deputados federais podem trocar de partido sem perda de mandato, é bem provável que o PSDB perca alguns deputados que hoje estão no partido em Minas para outros partidos somente por conta, talvez não, mas principalmente por conta dessa questão do partido e como o Aécio vai influenciar negativamente na quantidade de votos que o partido vai ter. Se ele, voltando na questão do Aécio, se ele insistir, é bem provável que ele fique sem mandato, se ele insistir na candidatura para o Senado. Depende muito de quem vão ser os outros candidatos, né? E eu acho que ele está até meio que jogando parado, como se diz. É mais ou menos a estratégia do Alckmin. O Alckmin é o que a gente chama de joga parado. Ele não movimenta muito, não. Ele fica ali parado esperando com que as coisas aconteçam e o beneficiem. O Aécio pode usar essa estratégia de jogar parado. A depender de quem são os outros candidatos e levando em consideração aquilo que a gente falou no outro bloco, de uma expressiva votação em branco, nulo, até deixar de votar, é provável até que ele possa se lançar candidato na expectativa de que o não voto, é aquilo que a gente citou que acontece normalmente em campanha majoritária de segundo turno, não conheço esse, não voto naquele, não gosto daquele, então sobra esse. Não tem outro, vai esse mesmo. É mais ou menos isso. Difícil isso, hein? Leandro, muito obrigado pela oportunidade de você ter aberto aí na sua agenda um tempo para estar aqui conosco e passando por Uberlândia, eu sei que você não, né, sempre está por aqui, reserva um tempinho para bater um papo com a gente. Ô Rick, eu que te agradeço, é uma honra e um prazer e sempre que convidado estarei aqui. A gente encerra o programa de hoje aqui
Mas domingo que vem a gente tem outro encontro. Grande abraço. Até lá.